Será que a nossa fé pode depender de experiências, daquilo que a gente sente? Muitas pessoas dizem que precisam sentir Deus, precisam experimentar Deus para crer. Muitas pessoas constroem a sua fé em Deus, naquilo que elas sentem e experimentam. Portanto, se o culto não for um momento de extremo sentimento em que elas se sintam profundamente tocadas em seus corações, o culto então não falou com elas. Se o louvor não é um momento de experiência e de sentimento, onde ela se sente arrepiada, essa pessoa vai pensar que naquele momento de louvor Deus não falou com ela. Muitas pessoas têm colocado a sua fé em experiências e sentimentos, em coisas que podem ser experimentadas. Mas será que isso é de fato fé? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? A gente está olhando para a parábola do rico e do Lázaro, lá do capítulo 16 de Lucas, e quando a gente olha para o versículo 27 em diante, esse homem diz assim então para Abraão. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nessa parábola, aqui no final, Jesus está firmando a fé das pessoas em cima da palavra bíblica. Quando o texto cita Abraão e os profetas, ele está falando exatamente do Antigo Testamento, da lei que Moisés deixou, dos escritos que os profetas do Antigo Testamento deixaram, e Abraão está respondendo a esse homem então, seus irmãos não vão crer mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eles devem crer única e exclusivamente na palavra anunciada sobre a vida deles. Assim como o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, não construa a sua fé em cima de experiências. Não construa a sua fé em cima de sensações, em cima daquilo que você sente e experimenta. Afinal de contas, a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé não é aquilo que se pode provar e experimentar. A fé é crer na palavra, única e exclusivamente. Durante o culto, durante o louvor, durante a oração, durante a vida, crer na palavra. Moisés, nos profetas, no Novo Testamento. Nós podemos ter experiências, nós podemos ter sensações, mas se a nossa fé é pautada única e exclusivamente nessas coisas e não única e exclusivamente na palavra, ela não é fé, ela é outra coisa. Uma abençoada quarta-feira, na paz de Cristo.